Eu acredito que muitos pais querem passar tempo com seus filhos, priorizar a sua família. Mas as contas estão chegando, o trabalho tem aumentado e tem nos roubado deste lugar. Mas então eu quero mostrar para vocês, eu quero bater um bate-papo com vocês, como que a gente pode vir e priorizar a nossa família e não ser roubado deste lugar tão importante. Para mim é um assunto muito caro e eu quero conversar um pouco com você. Quem sabe eu posso tocar no seu coração e abrir a sua mente para que você priorize mais a sua casa, os seus filhos, a sua esposa, a sua família. Bem-vindo ao nosso canal Olhar de Paz, meu nome é Caio, nós temos 20 anos de casados, nós temos 4 filhos e o mais importante, nós somos discípulos de Jesus. E como então, Caio? Eu quero conversar com vocês como então nos blindar a nossa casa, trazer o fundamento para a nossa casa, para que essas coisas não nos roubem do tempo familiar. Porque muitas das pessoas que eu converso, que já são velhos, eles falam assim, que eles poderiam ter passado mais tempo dentro de casa, eles poderiam ter priorizado mais a família e é um arrependimento que eles têm. E aí eu fico pensando, né? Então como priorizar, como se blindar contra as propostas deste mundo, que muitas vezes são tentadoras e nos afastam deste lugar. E vocês sabem que eu estou de licença paternidade já fazia 1 ano e 8 meses. E eu quero mostrar para vocês aquilo que Deus me mostrou. E para que possa ajudar vocês de alguma maneira. Eu quero pegar meu estudo aqui. Mas para responder essa pergunta de como se blindar, você primeiro precisa saber de 3 pontos. Eu vou te chamar isso de fundamentos. É o fundamento que vai te fazer com que você consiga construir a sua casa a partir deste fundamento. E o primeiro fundamento é, você precisa saber que você, pai, você, homem, você é filho. Você também, mãe, isso inclui também as mulheres, mas principalmente eu quero falar ao coração dos pais hoje aqui. Que você é filho. Você precisa descansar no Senhor. Você precisa entender que Deus ele está no controle. Para nós pais é muito difícil a gente perder o controle, para a gente sair. Pô, as contas estão chegando. Nós sabemos que nós somos os provedores da nossa casa. Nós sabemos que nós temos que trazer a comida, o bem material e tantas outras coisas para nossa casa. E quando a gente pensa assim, cara, as contas estão chegando e como que eu vou então, em meio a tudo isso, priorizar a minha casa? É simplesmente saber que você é filho e que você tem um pai nos céus. Quero ler um salmo para você, o Salmo 127, que é o salmo da nossa família, para fundamentar esse ponto. Ele fala assim, ó, Salmo 127:1 fala assim, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Então, se não for o Senhor o construtor da casa, vai ser inútil, pai, você trabalhar. Vai ser inútil você gastar a sua vida em conquistar coisas, mas no final você vai ver que foi inútil, porque na verdade é o Senhor. O Senhor, ele quer levar você a um lugar, a um patamar, a um nível maior. E você precisa saber dessa verdade, você precisa saber dessa verdade. E isso tem a ver muito com a paternidade, de você confiar no Senhor, de que você tem um pai. Então, quando nós temos distorção da paternidade, nós vemos que a gente começa a querer fazer coisas com a força do nosso braço. Mas eu vou usar um exemplo do meu filho. Os meus filhos, quando eles estão com fome, eles não ficam fazendo forças para ir ter que plantar ou pegar a comida. Ele simplesmente fala assim, pai, eu tô com fome. E da mesma forma, para nós temos que ser da mesma forma desse jeito. Fala assim, pai, eu quero priorizar minha família. Me mostra o caminho. Me mostra o que eu devo fazer. E assim como ele fez na minha vida, ele vai fazer na sua vida também. Ele vai começar a trazer a paternidade. Ele vai começar a curar a paternidade em você. E você, eu sei que é um processo. E você um dia, você vai chegar e vai falar assim, ok, Senhor, hoje eu entendi. E você vai ser curado. E você, cada vez mais, vai ser mais fácil de você se entregar a Ele. Eu sei que quando a questão é de família, de você trazer a provisão dos seus filhos, você tem que saber de uma coisa. Você é o pai, mas você tem que saber que você tem um pai, que é o pai não só de você, mas dos seus filhos, da sua esposa. E Ele está cuidando de você. Então esse é o primeiro fundamento, de você saber que você é filho.
um filho amado e que Deus ele não vai te abandonar. O segundo fundamento, muito importante também, ele fala de fé. O homem ele é racional. Nós precisamos transcender nesse assunto de fé, porque a gente vem e a gente começa a fazer conta, cara, não vai dar, mas a fé é isso, a fé é a certeza daquilo que não se vê e a convicção daquilo que se espera. A gente precisa renovar nossa mente nesse quesito de fé. E eu quero ler um texto com vocês que está em Mateus. Ele vai falar sobre essa fé. No capítulo 6, no versículo 25, ele diz assim: portanto eu digo, não se preocupe com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o próprio corpo quanto ao que se vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa. Observe as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Olha que texto fantástico. Ele fala de paternidade, que ele fala assim, não tem um pai nos céus que vai suprir isso. E ele também fala de fé. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu sei, pai, eu sei que você vai falar assim, Caio, mas como isso no mundo de hoje? Eu também tive que passar por essas questões do meu coração há 9 anos mais ou menos atrás. Mas eu fui trabalhando para o Espírito e trabalhando com Deus, orando para o Espírito, falando assim, Senhor, a sua palavra ela é verdadeira, então aumente minha fé. E aí ele foi começando a aumentar a minha fé, ele foi começando a trazer a paternidade, uma paternidade sadia, foi restaurando a paternidade minha com o Senhor. Depois ele foi me trazendo a fé, aos poucos fui dando passos pequenos, e aí ele foi restaurando. Eu ainda estou no processo, e eu acredito que até a vinda de Jesus nós vamos estar num grande processo, mas eu acredito que eu estou já um pouco mais avançado nesse quesito, porque eu tenho tentado e tenho confiado no Senhor. Quando eu falo tentado é porque a gente tem tentado, às vezes a gente vai falhar. E tá tudo bem nós falharmos, porque nós somos filhos, a gente não vai deixar de ser filho, mas a cada vez ir avançando com os olhos fixos nele. Então, o segundo fundamento é nós termos fé. O primeiro é sermos filhos, ter a paternidade bem resolvida, e o segundo é termos fé. E se nós não temos fé agora para começar, iremos pedir isso para o Senhor. Senhor, então aumente a minha fé, e ir dando pequenos passos, e colocar esse texto aqui, crer de todo o coração de que Ele vai nos sustentar. E para a gente não andar ansiosos por coisa alguma, Ele diz aqui. E a gente entrega no Senhor, porque quando você entende que você tem um Pai que vai te cuidar, que vai te alimentar, você simplesmente chega e fala assim, Pai, eu quero comer, e aí simplesmente vai chegar a comida na sua casa. Mas a terceira pilastra, o terceiro fundamento, você vai precisar ter uma posição, você vai precisar decidir. E eu quero trazer um texto que está lá em Gênesis, no capítulo 12, o chamado de Abraão. Deus, ele chamou Abraão, e ele falou assim, olha que interessante esse texto, versículo 1, ele fala assim, então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Olha só, isso exige fé, sim, mas isso exige também um posicionamento. Ele fala assim, vai para uma terra que eu ainda lhe mostrarei. Ele não tinha mostrado. Mas por ele ter uma palavra de direcionamento do Senhor, ele pegou a sua família e foi. Foi para onde, Caio? Ele não sabia. E nesse processo ele foi caminhando e o Senhor foi mostrando, mas ele precisou ter uma posição. Ele precisou decidir. Ele precisou confiar no Senhor. Tá vendo como é louco isso? Que uma coisa vai levando a outra. Abraão, ele teve um contato com o Senhor. Ele ouviu a voz do Senhor. E aí ele falou assim, caraca, eu vou confiar no Senhor. E aí ele teve que ter um passo de fé. Ok, Senhor, eu vou sair da minha casa, eu vou confiar em você, mas eu preciso de fé. Eu creio que você vai me sustentar. E depois ele se posicionou fazendo essa transição e indo de encontro a um lugar desconhecido. Olha que lindo, gente. Quando a gente funciona nessas 3 pilastras,
nesses 3 fundamentos, às vezes aquilo que a gente achava que é impossível, a gente vai conseguir avançar. Mas aí você me pergunta, Caio, mas para que tudo isso? Para quê? Como eu estou falando, nós estamos fundamentando a nossa família. E muitas vezes nós vamos ter que desconstruir aquilo que nós construímos para construir algo novo. Mas isso tudo vai nos levar a uma pergunta que é primordial antes de nós chegarmos a responder a primeira pergunta que eu havia feito de como então blindar a nossa casa, fundamentar a nossa casa. É uma pergunta que vai vir à tona, vai ser automática, vai ser o que? Qual é a minha prioridade? Sabe, até você vir para a fé, ou muitas vezes a gente mesmo na fé no Senhor crendo, Ele vai trocando as nossas prioridades. Se você é cristão, você sabe muito bem disso que eu estou falando. Às vezes você veio com uma concepção do mundo e você foi aprendendo e Ele foi trocando as suas prioridades. Mas Deus, Ele quer nos levar a algo mais profundo. Ele quer nos levar a uma intimidade tão profunda com Ele, e nós vamos ter que desconstruir muitas coisas que a gente construiu em todas as vidas, aquilo que a gente achava. Por exemplo, não, eu tenho que construir, se eu quero algo eu tenho que conquistar, eu tenho que trabalhar, vai ser com a força, com o meu suor. Ok, eu não estou te dizendo que você está errado, mas eu estou dizendo também que não é somente com a força do seu braço, como eu li em Salmo 127, se o Senhor não for o construtor. Se o Senhor pedir para você fazer, ok, você está certo. Mas se não for o Senhor que pediu para você fazer, cara, talvez você vai gastar a sua vida e vai chegar lá na frente e vai ser em vão, como diz o Salmo 127. Precisamos desconstruir esses pensamentos que hoje nós somos filhos, e como filhos nós precisamos discernir a vontade do Senhor. E quando nós temos os nossos filhos, nós casamos e construímos uma família, nós temos os nossos filhos, nós temos que resgatar esses valores, porque agora a nossa mulher depende de nós, os nossos filhos dependem de nós. Mas aí você pode me dizer, mas cara, é exatamente isso. O meu filho, a minha mulher, eu tenho pessoas agora debaixo da minha proteção que eu preciso sustentar. Ok, você está certo também, você precisa sustentar, mas primeiro você precisa saber que se não for o Senhor quem vai te capacitar a fazer essa construção, não adianta. Por isso que muitas das pessoas não entendem que quando eles constroem, eles edificam uma casa, eles precisam resgatar esse valor. E muitas vezes a gente vem de um trabalho, a gente tá solteiro, tá trabalhando e tá tudo certo, você não tem ainda uma família, aí casa, e aí o marido e a mulher tá trabalhando, mas quando tem o filho, eles não mudam a mente, eles não desconstrói aquilo e continua naquele trabalho frenético. Afinal, adquiri dívida, comprei casa, carro e eu preciso pagar a conta, mas aí eles não vê que as estações mudaram, as prioridades mudaram. Então, essa construção, essas 3 pilastras de que nós somos filhos, de que nós precisamos de fé e temos que ter um posicionamento, ele vai nos levar automaticamente a essa questão. E agora? E agora, qual é a sua prioridade? E aí, quando eu vi que veio essa questão ao meu coração, eu falei assim, caramba, Senhor, verdade, eu preciso agora renovar a minha mente. Mas eu tenho dívidas, eu tenho contas a pagar, então como fazer? Me ensina, me mostra. Foi quando o Senhor começou a me mostrar e a me levar a fazer escolhas simples, mas que transformaram a minha vida. E eu vou falar para você daqui a pouco sobre isso. Mas por que eu estou trazendo tudo isso, fundamentando isso? Porque eu vejo nas Escrituras que a família, Deus ama a família, é da vontade do Senhor termos família. Por quê, Caio? Porque em Gênesis 1, Deus fala que Ele criou o homem, Ele criou a mulher, a sua imagem e semelhança. E Ele fala, por que Ele criou o homem e a mulher? Ele estava pensando em família. E Ele dá um mandamento em Gênesis 1, Ele fala assim, ide multiplicai, enchei-vos a terra. Por quê? Porque esse era o fundamento principal. Família, eu quero ter filhos e filhas parecido comigo, famílias parecido comigo, com a minha imagem e semelhança, e Deus iria habitar.
Pensa só, antes do pecado, Deus ele fez um homem e ele falou assim, ó, você só precisa de uma coisa, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, confie em mim, eu sou o seu pai, eu vou te sustentar, não queira fazer com a força do seu braço, e vai, e multiplique, crie, deem filhos e crie, e se multipliquem, criem famílias. Em Gênesis ali, gente, Deus ele supria todas as coisas. Eles não sentiam falta de vestimenta, eles não sentiam falta de comida, porque Deus estava ali. Era Mateus 6, como o texto que eu li, eles não andavam ansiosos por coisa alguma. Mas por que nós andamos tão ansiosos? É porque nós temos o pecado, e o pecado ele vem falar para nós, Satanás, ele vem querer nos acusar, e vem falar para nós que a gente não consegue, que a gente precisa fazer com a força do nosso braço. Ele tentou o nosso Senhor Jesus. Ele falou em Lucas, né, naquela tentação, não lembro o capítulo certo, na tentação de Jesus, ele falou assim, ó, você tá com fome? Pega essas pedras e transforma em pães. Nossa, ele colocou ele em um alto, assim, ele falou assim, tá vendo todas as terras, os reinos, eu te darei se vocês se prostrarem. Mas aí Jesus, ele rebatia com a palavra, ele falava assim, somente adore o Senhor, seu Deus, somente é o único Deus. Não só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Tá vendo? Tá vendo? Porque Jesus, ele sabia que ele tinha um pai. A paternidade de Jesus estava bem resolvida. Ele sabia que ele era filho. Ele tinha fé, a fé que o Espírito colocou veio sobre ele e ele agiu em fé. E ele tomou uma decisão, não fazer a vontade dele. E com isso, eu quero dizer para vocês que existe uma moeda para nós tão importante que Deus ele realmente prioriza e é de muito valor, que é a moeda, eu vou chamar a moeda da fé. Precisamos ter essa moeda de saber que Deus ele vai nos sustentar em tudo que a gente precise. Eu sei que virá muitas tentações para você, pai, como veio para mim, de trabalho, de você trabalhar, de você ganhar mais, de você propostas irrecusáveis de trabalho, mas a pergunta é, se a sua prioridade ela foi trocada e o seu trabalho vai fazer com que você vá de frente com a sua prioridade, você vai ter que cortar. Não importa se eu vou ganhar mais, se vai bater de frente com aquilo que eu priorizo, eu vou ter que cortar, extinguir, porque isso não é mais a minha prioridade. A minha prioridade é a Deus, a minha casa, a minha família. Eu tenho um filho pequeno agora, então é incoerente eu ter que trabalhar tanto. E talvez eu vou ter que baixar o meu padrão e tá tudo certo, porque agora a minha prioridade mudou. Então, com os olhos iluminados e com essa força dessas pilastras que eu te falei, que eu estou ensinando para vocês, de sermos filhos, termos fé e termos um posicionamento, a gente vai conseguir trocar as nossas prioridades e a gente vai conseguir ir rumo ao alvo. Agora eu quero dar um testemunho particular meu. Eu já fazem 9 anos que a minha esposa não trabalha, depois fazem 13 anos que eu me converti, e quando eu me deparei com as escrituras, eu vi isso, eu vi essas prioridades, e eu falei para minha mulher, eu quero ter mais filhos, mas ela falou assim, mas para nós termos mais filhos, você vai ter que me ajudar, você vai ter que vir para casa, e eu falei, não, tá tudo certo, tá tudo bem, e aí eu falei assim, então a gente vai ter que agora começar a fazer contas e pedir pro Senhor, para que a gente comece agora a viver no básico, não miseravelmente, mas não também uma vida de luxo, mas priorizar aquilo que o Senhor prioriza. Então, se agora Deus ele tinha aberto os meus olhos, ele tinha me mostrado a minha família, essa prioridade, eu iria fazer de tudo. Então, hoje, para mim, depois de 13 anos de convertido, mais 9 anos que a minha esposa não trabalha mais, para mim é muito simples eu falar não para as coisas, mas no início não foi assim. No início eu pensava assim, mas amor, nós temos conta, nós precisamos pagar, eu sou o homem, eu preciso trabalhar. Ela falou assim, eu sei amor, Deus também vai te dar a força, o sustento, a saúde para você trabalhar, mas você vai ter que começar a trabalhar menos e nós vamos ter que depender do Senhor. E aí eu falei assim,
assim, amor, mas se eu não trabalhar tantas horas no mês, tanto isso, tanto aquilo, nós não vamos conseguir pagar as nossas contas base. Então ela falava assim para mim, então vamos agora baixar o nosso padrão. E aí a gente foi de fé em fé. E não teve como eu fazer essa mudança bruscamente. Então tinha meses que eu falava assim, cara, não vai dar. Mas de uma maneira sobrenatural, dava e às vezes até sobrava. Eu não sabia explicar. Mas por quê? Porque eu estava começando a colocar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas começou a vir sendo acrescentada na nossa casa. E eu fui de pouco em pouco. E aí eu comecei a dar um passo maior. Eu comecei a ir mais. E aí, quantas propostas de emprego eu já perdi. Quantas propostas muito boa mesmo de trocar de emprego, mas eu falei assim, eu não trabalho mais à noite. E aí as propostas, então você vai ganhar X, eu falava, nossa, que salário alto, mas porém você vai ter que trabalhar à noite, 2 turnos. Eu falava, me desculpa, eu não posso trabalhar mais à noite. Mas por quê? Você tem algum problema na sua saúde? Eu falei, não, eu não tenho problema na saúde, mas é que eu não posso, é minha prioridade, eu quero ficar com os meus filhos e com a minha família, eu não trabalho mais à noite. E aí, então infelizmente você perdeu. Na verdade para o mundo eu perdia mesmo, mas para Deus não, eu só ganhava. E aí ele foi de alguma forma me dando graça e me capacitando, e nesses passos ele foi me mostrando o caminho, como ele mostrou para Abraão. Ele foi me mostrando o caminho e eu fui dando os passos de fé, com posicionamento, sabendo que eu era filho, e aí ele foi me trazendo, e hoje eu posso ficar há 1 ano quase, eu vou passar já quase 2 anos com a minha filha, no mês 6 vai completar, sem trabalhar. Como, Caio, isso é possível? Você tem 4 filhos, como isso é possível? É fé, meus amigos. É saber que Deus, ele é Pai, e é um posicionamento que eu tive que ter, porque Deus, ele vai agir através do nosso posicionamento. Agora eu quero trazer um texto para amarrar tudo isso que eu falei e colocar brasas na cabeça de vocês, para que vocês possam realmente ir. Se você tem filho pequeno, se você é um pai, uma família que tem filhos pequenos, é tempo de priorizar e cortar gastos. Talvez se você é um jovem que está assistindo, então é tempo agora, jovem, de você trabalhar, que você não tem mais o tempo, que você não tem família e filhos ainda, mas quando você tiver, você vai ter que pisar com tudo no freio. E esse vídeo pode ser uma maneira de você trabalhar na prevenção. Mas eu quero amarrar tudo isso com um texto que está em Mateus, no capítulo 13, no versículo 44. Ele diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo que tinha e comprou. É isso, gente. Sabe, quando nós fomos iluminados com o evangelho do Senhor, quando nossos olhos foram abertos para esse reino, e aí Deus, essa pérola preciosa é o reino, é Jesus na nossa vida. E aí quando Jesus, ele vem, ele descortina, ele vai mostrar pra gente aquilo que é prioridade. E ele fala para nós, prioridade, eu priorizo a família, eu amo família, eu coloquei um casal no jardim do Éden para eles se multiplicarem e eles serem família. E aí, agora com esse tesouro que é Jesus, e você colocando e agarrando ele com todo o coração, você vai poder priorizar a sua casa, porque nada, gente, nada vai poder vir contra os ventos que virem bater, as propostas que virem te dar, qualquer coisa que virem bater contra a sua prioridade, você vai ser fácil em dizer não. Por quê, Caio? Porque você encontrou um tesouro escondido e você vendeu tudo. E se vendeu tudo, é você de fato colocar todas as suas esperanças. É você de fato colocar tudo que você tem, sabe, as suas esperanças mesmo, se jogar mesmo em obediência, em posicionamento do Senhor. Eu tô tentando expressar aquilo que tá dentro de mim, é você realmente colocar todo o seu coração nisso, que Deus, ele vai te sustentar. E eu sou testemunho vivo disso, gente. Já fazem 9 anos, quase 2 anos que eu vou entrar agora de licença paternidade, e eu tenho provado na minha vida e como Deus, ele é bom, não só vivido no médio, no regular, porque, cara, o nosso Pai é Deus.
Os tesouros dos céus estão abertos para nós. Nós precisamos ser filhos maduros para acessar. E, cara, eu tenho vivido algo que é extraordinário. Tem sobrado aqui. Gente, tem sobrado. Como, Caio? Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, eu sei num Deus que eu sirvo. Eu sei num Deus, Pai, que eu sirvo. É o mesmo Deus que você serve. Mas eu talvez esteja acessando porque eu dei esses passos de fé. Eu me posicionei, eu descobri que eu sou filho e eu fui e tive fé para colocar tudo isso em prática. Talvez se a gente não conseguir fazer, não é por causa das escrituras que ela esteja ao contrário. É porque nós estamos falhando em ter essa obediência e essa fé e essa dependência total no Senhor. O primeiro pecado, ele quis tirar a gente dessa dependência total do Senhor. E isso foi a ruína da humanidade. Mas Cristo, através da obediência da cruz, ele nos permite hoje, através do Evangelho, a que a gente venha ser dependente novamente do Senhor, ser dependentes de Deus. Através de Jesus Cristo, a gente vai conseguir, com seu Espírito em nós. A palavra de Deus fala que Ele iria nos ensinar a verdade, toda a verdade. Então, do fundo do meu coração, eu peço para você, pai, se você tem filhos, para você, homem, se você ainda é solteiro, trabalhe na prevenção. Para você, pai, reveja suas prioridades. E talvez para você que tem uns filhos que já são grandes e já são avós, fundamenta isso na vida dos seus netos, na vida do seu filho. E eu creio que vamos juntos fazer essa revolução, voltar para dentro de casa. Muitos pais vão ter que trabalhar sim, mas talvez não seja em períodos altos e grandes horas de trabalho. Mas aí ficam umas perguntas. Ok, Caio, ok, parece ser romântico tudo isso que você está me falando. Mas e aí? Eu tenho conta, eu tenho dívida, eu tenho carro, tenho financiamento de casa, de carro, eu tenho várias questões no meu coração. Então, esse vai ser um próximo vídeo que eu vou fazer de perguntas e respostas sobre essas questões que vêm e que realmente a gente não consegue ver uma luz no fim do túnel. Então eu vou me propor, eu vou fazer um próximo vídeo e eu quero levantar essas questões difíceis. Eu vou trazer minha esposa para fazer essas questões e eu vou te mostrar como eu fiz na luz da palavra, com esses fundamentos bem estabelecidos. Eu vou te mostrar que é possível. Então, se você gostou desse vídeo, indique para os homens, indique para as mães, para os pais, para as famílias, indique para aquele solteiro que está pensando em casar, divulgue, ative o sininho aí, deixe o comentário se você quer saber de um assunto ou se você quer a gente se aprofunde mais em um assunto, deixa aí um comentário, porque isso tudo nós estamos fazendo porque foi um pedido do Senhor. Então a gente está abrindo a nossa casa, nós estamos abrindo a nossa intimidade para que Cristo venha ser formado em mim e em você. Então, fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo.